dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Obrigado, Catarina. Vamos lá então trabalhar, como ela diz. Bem-vindos a todos, mais um episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Obrigado por estarem connosco. Quero desde já cumprimentar o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes, o Zé Pereira e o nosso convidado especial, Francisco Capelo. Obrigado por estarem disponíveis num sábado de manhã, neste concretamente. E passava mais rapidamente, com menos conversa, digamos assim, ao tema de hoje. Nós temos, nestas semanas, temos abordado diversos temas que se enquadram na economia do bem-estar e que contribuem, condicionam a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Desde vários ramos da ciência, a arte, a aromaterapia, a medicina tradicional chinesa. Temos gasto, enfim, o nosso tempo de sábado de manhã a analisar o que é que cada uma destas áreas pode contribuir para melhorar o nosso bem-estar. Hoje queríamos olhar para isto de uma forma diferente e mais do ponto de vista do que é que eu posso fazer. Portanto, assumindo, este dou já a minha opinião, assumindo que o principal responsável pelo meu bem-estar, pela minha qualidade de vida, não é nada daquilo que temos analisado até aqui, o principal responsável sou eu. E temos connosco o Francisco Capelo, que nos vai ajudar a discutir isto, mas antes de mais nada, queria perguntar ao Francisco, apresentando-o muito rapidamente. O Francisco é sociólogo, abriu uma galeria de arte. O que é que se passou? Conte-nos um bocadinho de qual foi este percurso que leva um sociólogo a abrir uma galeria de arte e depois o dono de uma galeria de arte a interessar-se por algo tão concreto e pouco teórico como a massagem e o impacto que isso tem no bem-estar do próprio. Sociologia é sociologia, arte é arte. O que é que aconteceu aqui? Não aconteceu nada de especial. A minha vida é uma linha reta, não há curvas. Eu já antes do curso fazia pintura e desenho e depois do curso continuei a fazer pintura e desenho. E fui integrando a sociologia na minha vida. Não há aqui rupturas. De maneira que se interessa por e faz pintura e desenho, mas não abre galerias de arte. eu não tenho propriamente uma galeria de arte. Poderia ter, mas como o panorama das galerias de arte é complicado, prefiro não ter. Prefiro ter um serviço online integrado para todos os professores e todos os artistas e todos os músicos e escritores poderem criar coisas e vendê-las com lucro para eles, não para mim. Isso é uma galeria de arte. Eu estou enganado. Sim, galeria de arte online, mas não no sentido do Pinterest tudo ao molho, não no sentido do Instagram tudo ao molho. Haja seleção de qualidade. Senão, tudo ao molho ninguém se entende. Não é esse o meu prisma.
Então, mas E depois- explique-me lá como é que isso funciona. Eu agora fiquei curioso. Ok, uma galeria de arte que eu desconheço, na internet. O conceito é arte.pt, ou seja, 4, sendo o 4 lembra o A, portanto, 4RT, arte.pt, e foi adaptado durante anos para ser o ponto de encontro de todos os criativos, incluindo professores, porque o ensino online tem uma enorme rentabilidade. Só os professores acho que ainda não, digamos, acordaram para esse fenómeno. A Udemy e o Skillshare provaram claramente que é um conceito ganhador, mas pronto, como a Udemy distorceu todo o seu conceito inicial, agora ninguém se entende e os professores continuam a não ter viabilidade económica por ensino online, que tem uma grande margem de manobra também. E eu quero criar conteúdos nessa área com professores, e que sendo que o curso depois vai estar disponível para ser visualizado com um lucro real por curso para o professor, não para o site, porque senão é mais outra Udemy e ninguém se entende também. Portanto, estamos a falar numa economia da partilha. Ou seja, Estamos a falar de o único modelo integrado, pós-capitalista, autossustentável para o futuro. O único. Eu não estou a falar de novos modelos pseudo-capitalistas ou de adaptações capitalistas. Pós-capitalismo. O único que se vai manter. E então, Diga. então, em que medida é que esse modelo que defende, eu por acaso tenho uma visão diferente, acho que vai haver uma conjugação de 4 modelos pelo menos, o modelo capitalista que nós já conhecemos, o financeiro, isso é tudo relativo, aliás estamos aqui no meio de uma conversa com vários economistas, com perspectivas muito diferentes sobre a realidade, economistas, pessoas da gestão e por aí fora, com perspectivas muito diferentes. Mas aquilo que me parece é que vai acontecer um modelo híbrido, quer dizer, com vários modelos, nos quais existe também espaço para a economia da partilha. Mas a minha pergunta seria, então, e como é que esta economia, esta forma que está a pensar, contribui de facto para o nosso bem-estar, na sua perspectiva? Contribui para o bem-estar eu diria, milhares de enormes de criativos, que alguns já passaram a barreira da genialidade. Na pintura é claramente isso que está a acontecer. As galerias estão completamente a bloquear o acesso no seu sistema da arte a génios criativos. Eu conheço muitos. Em Portugal há muitos. A pintura surrealista em Portugal sempre foi muito forte. E continuamos a ter enormes criativos completamente bloqueados por aquele sistema que diz que está lá para servi-los. Mas não está. Está para bloqueá-los. E isto acontece também no ensino online. Os professores tiveram a promessa do Ministério que agora é que sim, agora seria a tal aposta no ensino online. Não se vê nada. Apostaram, 2 semanas depois, volta tudo ao presencial, com esta história da pandemia. Então, mas o enorme dinheiro está lá. A Udemy já provou que há dezenas de milhões de estudantes preparados para pagar. Uhum. E na arte, e na sua perspectiva, na arte é exatamente o mesmo que pode acontecer. Ou seja, quase o mesmo modelo de negócio, digamos assim, poderá ser desenvolvido, nomeadamente com este 4RT.pt. Não é um modelo de negócio, é um modelo de valor. Eu baseio-me em talento meu e dos outros, e no trabalho desse valor. E depois, lá à frente, vamos trocar esse muito valor e muito talento por muito dinheiro. Agora, há que ter um modelo sustentável e integrado e ver onde está ou poderá estar o valor e o dinheiro e trabalhar isso com tempo. Porque senão é os professores de um lado a protestar contra o Ministério, depois a tentarem ir pelo ensino online, mas a Udemy a bloquear totalmente o acesso ao lucro por parte dos professores. Nem um só professor das centenas de milhares de professores que estão na Udemy
conseguem viver do ensino online. Então, mas não há dezenas de milhões de alunos? Há aqui qualquer coisa que foi uma mentira dita aos professores. Então, E mas, não, Francisco, deixe-me interromper como economista. Então, mas quando se cria uma situação de monopólio em que há alguém que é dono do mercado, estamos à espera de quê? Estamos à espera que eles sejam bonzinhos e distribuam os lucros, a sério? Não é isso que vai acontecer. Em relação à arte, que eu conheço muito menos, devo dizer, a impressão que eu tenho é que é um mercado que está muito dependente, vamos dizer, da curação, de haver um intermediário que faz a ligação entre o artista e o público, e que hoje é muito feito online. E, portanto, esse mercado também está nas mãos desse intermediário. Eu tenho uma amiga pintora russa que no dia 25 de fevereiro deixou de vender. Vendia tudo em galerias de arte online americanas. A invasão no dia 24, dia 25 mandaram uma carta, olha, esqueça. Está a ver o que Ela está a foram. ver. Francisco, desculpe lá, eu já Gostaste também, agora eu sei, portanto, continua. eu tenho que complementar aquilo que o Fernando diz. Isto não é arte versus dinheiro. O modelo de negócio é um modelo de planeamento, é um modelo de presença no mercado, é um modelo de abordar os potenciais interessados na sua arte, não obriga que, entre aspas, se tenha que prostituir para ir fazer arte para quem quer comprar ou para quem paga mais por ela. A sua arte é a sua arte, mas todos nós ajustamos às pessoas que estão mais predispostas a adquirir, porque no fundo, no final de tudo, como disse muito bem, está o dinheiro. E, portanto, é bom que a gente pense as coisas como um modelo de negócio, mesmo que o objetivo não seja um negócio. O modelo de negócio não é uma coisa que seja orientada para o lucro. Além disso, por exemplo, as IPSS não são orientadas para o lucro. O professor Peter Drucker escreveu um livro, que é um livro seminal, sobre marketing para organizações não lucrativas. Portanto, o modelo de negócio não pressupõe lucro, e daí é muito importante a gente planear, sobretudo, a nossa atividade, sobretudo o nosso crescimento sustentável, como disse, e acima de tudo, a nossa presença junto do mercado. E quando eu falo de mercado, falo de sociedade em termos globais, e em quem está junto de nós a fazer a mesma coisa, para podermos abordar da melhor forma para nós e, sobretudo, das melhores formas para os outros. Portanto, Calma. perdão, mas eu tenho que insistir na questão do modelo de negócio. Mas isso é demasiada teoria para mim. Espera aí. Não é teoria, não. Mas deixa-me só São dizer... 30 anos a trabalhar com o PMEs, amigo. Ok, então deixa-me só dizer uma coisa. Tudo isto está certo, os livros do Peter Drucker são fantásticos, mas há aí uma coisa que falha. Na arte não funciona assim. A arte, eu tenho um trabalho de 30 anos. 30. E conheço outros pintores igualzinho. Há que ter tempo. Há que ter tempo para ter obras-primas. Há que ter tempo. E para ter tempo é preciso vender, entretanto, não é? Não. Não? Para já é Isso assim. é o erro. Isso tem sido o erro. Eu não sei se é pintor ou não, mas pode estar a sua vida toda a pintar e nunca ter uma obra-prima. Sim, também pode acontecer. Ok, pronto. Segundo, nada lhe diz que tudo isto tem que ser feito com um objetivo anual. Há muitas áreas onde o próprio processo produtivo, por exemplo, equipamentos mais complexos, o próprio processo produtivo demora 3, 4, 5 anos. Nada diz que tem que ser tudo feito em 6 meses. Deixe-me só dizer o que é que está a acontecer, por exemplo, na indústria da música. A indústria da música é só sonhos. Estão a ser vendidos sonhos, e quem está a pagar os sonhos é aquele que é o músico. É o criativo que está a pagar os sonhos que lhe estão a vender a si próprio o músico. Sabe qual é o lucro? Diga-me, qual é o lucro por álbum? A partir do momento que o músico se sujeita a ter um CD à venda por 15 euros na FNAC, e o músico, o produtor, quem faz os CDs, etc. e tal, recebe 5 euros e a FNAC recebe 10. Não. Portanto... Pera. 1 euro lucro por disco vendido. Quando havia discos, agora já nem há discos. Qual é o lucro do escritor? 1 euro livre vendido.
Mas os livros não são 10%, vendidos a 22 10% Os livros não são do vendidos valor da a 22 obra, euros. que é o que eu recebo Há pelo aqui meu qualquer livro. mentira que está a ser dito aos criativos. Mas qual mentira? Mentira. É uma indústria que se baseia no trabalho do criativo e que não dá o lucro ao criativo. É essa a Não tem mentira. mentira nenhuma. Ou não é Isso mentira? acontece em muitas indústrias. Desculpa lá Isto não é mentira interrompê-los. nenhuma. Isto não é mentira nenhuma. Ah, não é? Ah, ok. Não, Desculpa lá isto é a interromper a realidade e vossa... toda a gente sabe dela. Sabe o que é que eu faço? Eu, desculpa, só acabar com isto. Eu só compro CDs em concertos. Porque nos concertos, ainda no outro dia, fui a um concerto de um amigo meu, do Aníbal Raposo, açoriano, comprei 4 CDs, que era o que ele tinha à venda. Porquê? Eu os vou ouvir? Provavelmente não. Mas quando eu compro o CD no concerto, estou a comprar 100% do valor do CD ao músico. Acabou. É a minha opção. Mas é exatamente meus isso. amigos, deixem-me interrompê-los pelo seguinte. Não, A arte não é diferente de muitos outros setores onde a maior Claro que parte não. do valor fica retido na distribuição, não é o criador, nem o produtor. Pensem no peixe que vocês vão comer logo à noite ou agora ao almoço no restaurante. Quanto é que dali, dos 10 euros que vocês vão pagar pelo prato de peixe, quanto é que ficou para o pescador? Aquele que foi para o mar e que podia ter lá ficado e passou a noite no mar e tal, talvez tenha ficado com 1 euro, se correu bem, se a lota foi boa. 1 euro. Opa. Provavelmente menos. Portanto, isso não é... Mas o que eu queria, se não se importam, era perceber como é que o Francisco, como é que a 4RT pretende alterar este estado de coisas. Qual é não chamemos modelo de negócio, já percebi que o Francisco não gosta dessa expressão, embora, como disse bem o Zé Pereira, isso não tenha que se aplicar forçosamente a um negócio lucrativo, com fins lucrativos, mas não chamemos modelo de negócio. Como é que a RT pretende funcionar para a 4RT, desculpe, a 4RT pretende funcionar para mudar este estado de coisas? É simples, é destruir todos os modelos de negócio abusivos à volta da criatividade e dar poder ao criativo. É só isso. Mas como põe o criativo em contacto direto com o mercado? Isso custa dinheiro. Para já, músicos é criar CDs com real qualidade e criar conceitos visuais e criar videoclipes muito mais baratos. E depois colocá-los não perante sonhos, são vendidos a eles próprios e eles próprios é que estão a financiar o seu próprio sonho, é colocá-los perante a realidade e dizer assim, estas são as tuas opções. Há pessoas mais baratas que não são tão boas e tu tens que colocar alguma coisa de ti na tua própria carreira e tens que ver como o mercado está estruturado, estudar quem tens de realmente contactar, porque isto está tudo muito bloqueado. Olha, as músicas na rádio portuguesa, nem 1% se calhar de músicas de novos portugueses estão na rádio portuguesa. Porquê? É tudo música estrangeira, nem sequer... Não é verdade. Antes Mas havia... isso lembra-me Não é episódios verdade, Francisco, anteriores. não é Deixa-me só dizer verdade. isto, Zé Pereira. Não. Tem os pimbalhões todos. Esses são música portuguesa. São música... A grande música portuguesa, não é? É música e é portuguesa. Os Sérgio Godinhos não chegam lá, mas os... Está bem, o Sérgio Godinho, pois. Mas a música é portuguesa. Essa discussão, deixem-me dizer que essa discussão vai-vos levar a algo que já vimos aqui em episódios anteriores, que é, no fundo, dizer que os jovens criativos querem trabalhar na indústria da música ou de outra qualquer, vão-se embora. Vão para um país... Isso não é verdade. Isso não é verdade. É a conclusão. A Surma, a Débora Umbolino, nome musical Surma, faz espetáculos por todo o mundo. A irmãzinha do Salvador Sobral, como é que ela se chama? Luísa Sobral, faz espetáculos por todo o mundo. A Jéssica Pina, que é uma trompetista que neste momento está na Lume do Marco, foi trompetista durante 2 turnês da Madonna. Então, mas Nós temos... não é verdade o que eu disse? Estás a confirmar o que eu disse? Não. A Jéssica tem 3 discos editados em Portugal, a Surma tem 4 discos editados em Portugal e a Luísa tem para aí uns 10. O problema é que as pessoas não os querem. Então... Portanto, foram-se embora. Deixa-me pegar... O César Cardoso é o maestro da orquestra de jazz de Leiria, tem 3 discos cotados com notas elevadas na Downbeat,
é professor de improviso de jazz na Universidade de Évora, está a acabar o doutoramento, ou já acabou, que eu há um mês que não falo com o César. Em Portugal, ninguém quer saber dele. O César faz concertos, tem 8 discos gravados, essas coisas todas. É a macrocefalia da Lisboa, dos gajos, dos hipnóticos da cultura, que preferem o Toscano ao César, sendo que o Toscano apareceu porque foi preciso substituir o Jorge Reis e apareceu aquele puto, e o César, tecnicamente, é de longe melhor que ele. Tem livros à venda, tem livros escritos, essas coisas todas. Então, mas está-me a dar Obrigado razão. por confirmares o que eu estava a dizer. Não estou objetivamente a dar razão. Diga. Álvaro, Não estou objetivamente a dar razão. Eu ia aqui invocar duas conversas anteriores sobre música, que para mim foram extremamente elucidativas A do desta Manuel questão. Tavares. É do Manuel Tavares e a do Pedro, a do maestro Pedro Amaral. Uhum. Que um e outro foram excepcionalmente interessantes, porque um dá-nos o Pedro Amaral, traz-nos, digamos assim, a percepção do que é isto da arte e da cultura, nomeadamente da música, porque ele é na prática especialista em música, e depois o Manuel Tavares vem trazer-nos, de facto, um conjunto de Eu vou questões. sair 2 minutos. Ok. Vem trazer-nos um conjunto de questões que têm que ver exatamente com esta capacidade de produzir com qualidade, fazer coisas com qualidade, mas não ter mercado. E eu estava a pensar nisto e estava a tentar ligar as questões daquilo que eu chamaria hoje em dia os novos negócios sociais ou até os novos negócios culturais e artísticos, que acrescentam de facto imenso valor, mas que não têm solução de existência se não tiverem o conceito de negócio. Porquê? Porque estão as duas coisas inerentes. Ou seja, quando eu crio valor, eu entrego ou posso entregar a outro qualquer coisa que o outro quer. E, habitualmente, esta troca permite uma base para que nós possamos trocar qualquer coisa e o que facilita mais essa troca, claramente, a moeda. Portanto, é um negócio, infelizmente ou não, quer dizer, não é infelizmente, é a realidade, é um negócio. Agora, não é um negócio que se cinge a produzir dinheiro para o intermediário. É um negócio que está criado para produzir valor e riqueza. Riqueza não no sentido do dinheiro, mas riqueza no sentido da expansão do indivíduo, digamos assim, e dos nossos coletivos, para todos os outros. E sim, estamos numa nova fase de recriação desses modelos. E estamos também com novas tecnologias. E a verdade é que nós temos, como estava a dizer o José Pereira, com toda a razão, nós temos pessoas excepcionalmente boas em todos os setores em Portugal, nomeadamente na pintura, no desenho, em todas as artes. E até na arte da gestão, se quisermos, ou da liderança, como era, por exemplo, um Rui Nabeiro, que era um excelente artista de organizações. Ele não é um gestor, ou não era, infelizmente, não era um gestor, ele era um artista de organizações, de conjugação entre pessoas. Das relações humanas, Exatamente. Que fazia uma coisa que estará na mesa nos próximos tempos, durante alguns anos, que é a construção de trabalho digno que produz riqueza. Mas riqueza não no sentido da riqueza de dinheiro, mas na riqueza efetiva de todos os patrimónios de uma nação. E sem dúvida alguma que esta é provavelmente a temática da atualidade. E, portanto, estas tecnologias, nomeadamente a internet, permitem-nos fazer uma coisa extraordinária, que é criar uma galeria onde a procura e a oferta, os indivíduos que têm paixão por qualquer coisa e aqueles que produzem qualquer coisa com paixão, e a paixão se calhar é a palavra mais interessante disto tudo, podem encontrar-se para cruzar. E não tem que ser a preços mais baratos, pode ser até a preços mais altos e com outras vontades, podem cruzar-se entre si para produzir riqueza. Sim. Agora há aqui uma coisa, toda a gente, está a ir pelo caminho do mais barato. Toda, incluindo Udemy. E que foi isso que levou à implosão completa da base de apoio da Udemy, que são os professores. Porquê? Porque puseram tudo, o mercado resolve. O que é que o mercado quer? Pagar menos. Então vamos pôr os cursos todos a 10 euros. Se o Fernando Gaspar produzir um curso excepcional e estiver meio ano a produzi-lo, eu não posso colocá-lo ao mesmo preço de um curso de um influencer a falar sobre como se usa o Instagram. É uma coisa completamente diferente.
E os professores têm que entender de uma vez por todas que têm que respeitar o seu próprio trabalho. Porque senão eu, como intermediário, eu não posso lidar com criativos que não compreendem onde está o valor do seu trabalho. A partir dali, vai-me implodir o meu negócio também. Eu não posso... Letra-me aí, porque eu estou à procura no Google, disse que está a falar, o que é o Udemy? Diga? Mais alto. O que é o Udemy? Udemy. Udemy, com Y. Udemy com Y. Udemy com Y. Como é que eu escrevo? Desculpa lá. Academy, como Academy, só que em vez do Acad é Udemy. udemy.com. Ok, eu vou procurar. Okay. Obrigado. É o maior site de ensino online do mundo. Tem mais de... Neste momento acho que estão uns 23 milhões de estudantes. Ora, diga-me uma coisa, como é que um modelo de negócio que tem 23 milhões de estudantes, ou seja, de clientes, não consegue produzir um único professor que viva do seu modelo de negócio? Estamos a falar de um novo YouTube ou de um novo Google, em que só eles é que vivem do seu negócio? Estamos a falar de uma Uber. E os professores vão atrás disso? Então, é o mesmo conceito da Uber. Exatamente. E paga mal como Uber. Nós, professores, vamos permitir que arrasem o nosso modelo de negócio como professor? Mas o que é isto? A empresa ganha e o professor não consegue ter um rendimento nem de 500 euros por mês. Nenhum deles, nenhum. Ou seja, aqui há 3 ou 4 dias estava a passar a ferro, e é uma coisa muito interessante, é uma das melhores artes que pode existir, por muitas razões. Estava a passar a ferro e de repente surge-me uma ideia... E assinada no YouTube. Sim, há curso no YouTube, sim. Exatamente. E de repente surge uma ideia muito interessante, que é a seguinte. Um indivíduo pode perfeitamente criar e, leia-se, explorar o trabalho dos outros, desde que com isso produza trabalho digno e felicidade para os outros. Ora bem. E lembrei-me logo do Rui Nabeiro. O que este homem queria, e ele dizia em vários momentos, e desculpem lá estar a puxar este homem várias vezes, mas é realmente interessante às vezes pensar com base em pessoas, não é preciso ir buscar o Peter Drucker, se calhar temos pessoas interessantíssimas em Portugal que nos podem às vezes ajudar a pensar e que estão, nem passaram pelas grandes academias, mas são extremamente importantes. E ele dizia uma coisa extremamente simples. Quando eu criei a Delta, eu não criei a Delta para... pronto, vendia café, mas o meu grande objetivo era dar casas às pessoas. Era fazer com que aquelas pessoas que viviam em casas miseráveis como eu vivi, pudessem ter dinheiro para, de facto, terem uma casa com qualidade. Isto era o propósito dele, e não era o único, porque ele depois tinha vários propósitos deste género, e era muito interessante pensar, espera aí, o propósito dele era criar trabalho digno. E aquilo que o Francisco nos está a trazer para cima, e porquê isto? Porque tem uma base crucial de felicidade e de bem-estar. A base da felicidade e do bem-estar é claramente a dignidade. Sim. E então, o que ele procurava fazer é isto. E aquilo que o Francisco está a procurar trazer também é um bocado essa abordagem. Agora, há aqui uma outra dimensão que é extremamente importante considerar, que é, e o Francisco deve conhecer bem isto da parte da sociologia, que é as grandes organizações de pessoas precisam de ter normas, precisam ter processos, precisam ter coisas que sejam também previsíveis. E precisam de ter espaços para que todos possam expressar de forma autónoma, mas não descontrolada, aquilo que é a sua melhor arte. Então isto exige um determinado tipo de organização. Sim. Não chega a ter uma tecnologia, é preciso ter todo um sistema organizado, pensado, que acolha todas estas possíveis relações para desenvolver qualquer coisa. Mas isso está estudado, eu estudei isso, desde os modelos de negócio até... Modelos de negócio desde a Google, YouTube, Lulu.com, modelos de negócio de editoras, modelos de negócio de grandes companhias online. Isso foi estudado, a história das artes visuais está estudada e aquilo que eu proponho são coisas bem concretas. Eu não proponho sonhos, são coisas concretas e este site vai ter uma estrutura minimalista, sem custos fixos quase nenhum, para ninguém. Ok. E é uma estrutura, francamente, que é a única que estudou todos os modelos de negócio de todas as indústrias da criatividade, que estão basicamente a funcionar à base de modelos adaptados de capitalismo que não vão a lado nenhum, nas indústrias da criatividade não vão a lado nenhum, de certeza. E no ensino online também não. Os professores que não pensem
que é o Udemy que vai salvar a vida. Já se provou que não é. Eles, neste momento, a Udemy é o Titanic na internet. Mas há outros Titanics. O YouTube é outro. O YouTube, eu aprendo imensa coisa no YouTube todos os dias. Agora, há aqui uma coisa que o professor deve perceber. O YouTube está a dinamitar a base de apoio do ensino online para todos. Não é só Udemy. O YouTube faz o resto do serviço. Eu digo-vos qual é o modelo de negócio do YouTube. O YouTube está a funcionar com conteúdos que não são seus. Eu não digo que são roubados. Digo que as pessoas colocam no YouTube coisas para terem visualizações, sendo que quem coloca no YouTube não ganha nada. O criativo que fez aquilo durante anos não ganha nada. O professor que criou aquilo durante 6 meses não ganha nada. Só para ter visualizações que não se traduzem em dinheiro. E depois o YouTube faz uma coisa muito especial. Em cima disso, tem o seu modelo de negócio duplo. Olha, anúncios para toda a gente. Ai, não queres anúncios? Nós ganhamos milhões com os anúncios. Ai, não queres anúncios? Então paga para não teres anúncios. Eles ganham de 2 maneiras, com conteúdos que nem sequer são deles. E eu pergunto-vos se, como professor online, se é isto que querem para o vosso futuro. Não é com certeza o que vai fazer o nosso futuro. O YouTube, eu aprendo imensa coisa no YouTube todos os dias. Agora, eu pago para não ter anúncios. Estou a financiar um sistema que está a dinamitar o meu trabalho como professor online, só para ter visualizações que não se traduzem em dinheiro. Bem, assim há uma coisa aqui. Quando eu falo de múltiplas mentiras, é isto que eu estou a falar. Estou a falar de modelos de negócio que não são sustentáveis para todos, só para alguns. E os outros todos ficam a pregar no deserto, incluindo nós, professores online. Francisco, é por isso que eu já defendo há algum tempo, publiquei um artigo aqui há 2 anos a dizer que isto dos professores é uma coisa do passado. A era dos professores já acabou e nós ainda não demos por isso, no fundo. E haverá, e cada vez mais estamos a ser substituídos por gestores de plataformas de aprendizagem. Isso é a teoria. Não, é o que está a acontecer na prática. E está a citar exemplos desses. O Udemy funciona assim. Não são, quem ganha dinheiro não são os professores, não são os criadores de conteúdos, quem ganha dinheiro são os gestores da plataforma. Exatamente. E isso podemos gostar ou não gostar, podemos querer ou não querer, mas não me parece que consigamos mudar, a não ser que realmente haja a possibilidade de pôr em prática outros modelos. E nesse aspecto, louvo muito a iniciativa do Francisco. Mas não se importam, eu gostava de voltar ao objetivo inicial, a não ser que o Henrique queira acrescentar alguma coisa nesta área, que tem estado muito calado. Eu gostava de voltar a seguir. Henrique, Epá, podes baixar a câmera. Ok. Já te eu, vimos. eu não quero ser um troublemaker, mas eu não concordo com nada do que vocês disseram. Ora bem, então vale a pena discutir. Mas de acordo, Olha, não adiantavas nada. há dois aspectos que me parecem importantes separar. Os processos de produção criativos, artísticos e os não artísticos. Os processos de criação artísticos, nunca, em qualquer momento da história, houve um trending de que os melhores tinham grandes rentabilidades. Basta-me lembrar, por exemplo, o Giacometti que praticamente morreu de fome. O Schumann que tinha que dançar para se poder aquecer, porque senão morria de frio. E concorda com isso? Concorda com isso? É isso que defende? A história não se concorda, existe. Não, é muito que se não fizermos nada para alterar, vai continuar a repetir. Concordância. Tem a ver continuar a repetir se não fizermos nada, não é? O problema é esse, é o nosso comodismo. A coisa é muito mais profunda do que isso. Deixamos andar. A coisa é muito mais profunda do que isso. É um cômodo, não. É uma situação de comodismo. Deixamos andar. Não nos preocupamos. Um novo Picasso morrer à fome não é comigo, não é da minha família. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu conheço uma música que estava profundamente perturbada e que no momento seguinte se atirou do 7º andar. Eu preocupo-me. Se calhar o terapeuta que a acompanhava, no dia seguinte, menos um cliente para mim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Tenho valores. Gil Deleuze, Chet Baker. Só posso falar dos que se atiram da janela. Não é assim. Está a ver? Está a ver? Está a ver como sabe? Está a ver como sabe? Está a ver? E então? Se puder terminar. E então, se eu puder fazer alguma coisa para não se repetir, vou fazer.
Eu não sou como os outros que dizem, sim senhor, eu conheço os casos, mas a subir para o lado não é comigo. Eu não sou. Eu posso? Eu tenho um site online que vou centralizar todo o processo, porque é que não posso? Posso tanto como o senhor, ou não? Deixem o Francisco, o Henrique terminar. Senhores, qualquer um de nós, somos humanos, acho eu. Não, sou eu chamo José. Eu sou Francisco. Se puder terminar a ideia. O processo histórico tem a ver com um conceito de reconhecimento de valor em função dos próprios valores da época. E os valores da época, por definição, separam-se normalmente dos processos de quem produz à frente da sua época. Razão pela qual os grandes... Van Gogh nunca conseguiu vender um quadro que não fosse ao irmão. E, portanto, isso não tem a ver com o bom ou o mau, em termos abstratos, absolutos, da qualidade intrínseca, do contributo histórico, etc. Tem a ver com o reconhecimento, em, por exemplo, o caso que é do mais conhecido, dos impressionistas, não é? O termo impressionista é quando o crítico de arte lá do Figaro dizia eles nem são pintores, apenas querem causar impressão a quem vê, são meros impressionistas, não são pintores. Porque havia ali uma postura política diferente, um ativismo político à época, que se distinguia de uma outra arte. O impressionismo vai entrar na intimidade através do traço grosso e se separa daquilo que era a arte até ao momento, que era uma arte, sou muito importante, tenho aqui dinheiro para mandar encomendar um retrato, e portanto tinham aquelas poses estilísticas para a posteridade. E de repente chega, por exemplo, o Degas, no famoso quadro que ele desenha rapidamente, em poucos minutos, a mulher do Renoir estira-assada em cima de um sofá do Le Figaro, o que era uma própria crítica ao jornal que tinha designado por impressionistas, e ela olha com um ar desdenhoso, para lá de pintar e não me estejas aqui a chatear, e toda a arte desaba, todo o conceito de arte, e portanto a importância histórica que o impressionismo e todas as outras correntes artísticas de algum modo tiveram, foram sempre um antagonismo ao poder político estético de cada momento. E isso faz com que essa contradição entre o poder estético, o avanço do contributo e o valor patrimonial reconhecido andaram sempre numa tensão muito grande. Claro que houve elementos, mas, por exemplo, só elementos de personalidade fazem com que, por exemplo, o Bernini, no seu tempo, na Roma de 700, fosse milionário, e o Canova, que tinha pelo menos tão boa qualidade que o Bernini, acabasse a ter o seu próprio museu lá na terra dele, porque por personalidade um era extrovertido e outro era introvertido. E, portanto, exatamente, o conceito de visão de valor na arte é um conceito histórico posterior, em que nós olhamos para trás e dizemos assim, olha pá, o gajo como o Schumann, que compôs... Mas porquê? Porquê é que isso está a acontecer assim? Schumann, das 14 eu sei. Schumann, 7 sinfonias foram compostas entre os 12 e os 14 anos, em que ninguém reconhecia um miúdo, não é? A capacidade genial de compor. Um miúdo de 12 anos faz uma sinfonia e ninguém leva muito bem a sério, não é? Hoje, 200 anos depois, nós olhamos e, pá, o gajo era fenomenal, conseguia compor sinfonias que hoje fazem parte dos repertórios de qualquer orquestra digna desse nome. Conseguiu compor, tal como o Van Gogh conseguiu pintar coisas que são hoje históricas, não é? Deixa-me só, Henrique, deixa-me só... etc. Portanto, é preciso ter muito cuidado aqui com a separação entre o valor da obra e o momento da obra. O que nos leva a um outro patamar, na minha leitura, enfim, vale o que vale, é a minha leitura, a um outro patamar que é o envolvimento político na leitura da obra de arte. É outra coisa. E o envolvimento político passa por haver uma cultura de valorização da estética, uma cultura de valorização chamemos-lhe de um valor intrínseco da criatividade. E é preciso que as pessoas tenham, para, por exemplo, como dizia o José, o que vende muito em Portugal é o Pimba. Todos nós concordamos que os grandes vendedores é o Pimba. E isso é bom para o país? Não, seguramente não é. Mas o que é um facto... Mas foi o Pimba que ganhou a Eurovisão? Foi o Pimba que ganhou a Eurovisão? Ou foi a canção lindíssima da Luísa Sobral? Quem é que ganhou a Eurovisão, afinal? E a Eurovisão contra a Eurovisão, estou a falar de movimentos sociológicos. Não, desculpe, aquela canção é lindíssima. Aquela canção é lindíssima. Foi feita por Luísa Sobral. O irmão quase conseguiu estar em causa.
Quando a Câmara Municipal de Lisboa convida um artista agora para animar as festas populares, que não tem que ser pimba, foi buscar a Rosinha e encheu toda a praça do Campo Pequeno com as ordinarices e os trocadilhos rasteiros da Rosinha, quando nós temos dezenas, para não se calhar centenas, de pessoas de elevadíssima qualidade, porque o conceito popular pode ter um elevadíssimo valor, e basta ver, por exemplo, o trabalho de recolha que o Giacometti fez nas músicas populares portuguesas, aonde aparecem coisas do mais elevado qualidade artística, compositiva, e que não só o Giacometti. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Ravel, quando visita o País Basco, descobre nas músicas dos pastores aquela que talvez seja, a seguir ao bolero, que nem sequer é música, segundo ele dizia que ele era uma aula. Em termos da sua música, o Adagio Assai do Ravel é uma leitura erudita de uma música de pastores. E, portanto, nas músicas populares nós podemos encontrar coisas lindíssimas, e, portanto, o conceito popular pimba, que é o que funciona neste país, e noutros, porque também nós chegamos à Inglaterra, não é só o Correio da Manhã que temos, tem lá o Sun, o The Mirror, e essas coisas todas. Nós chegamos à França e temos coisas terríveis. Nós chegamos à Bélgica, temos um bom compositor moderno para os padrões de hoje, que é o Stromae, mas temos, que é um indivíduo muito complexo do ponto de vista das letras, da música, da orquestração, etc. Apesar de ser imigrante, isso estraga muito da sua capacidade interna. Ao mesmo tempo que os indivíduos associados aos movimentos extremistas de direita têm uma projeção mediática brutal no mais pimba do pimba. Até um dos anos 70, que fez sucesso aqui em Portugal. É isso que nós temos que deixar andar, não é? Portanto, o que nós a política a precisamos, proteger a o artista a deixar-se andar à boleia da política, e é isso que temos que deixar andar. na minha leitura, É normal, não é? É normal. tendo só o meu contributo que posso dar aqui, o que nós precisamos é ter uma formação cultural de base. Sim. Que levem que 1000 alunos que vão tocar mal, há de haver um que há de tocar bem. 1000 alunos que não perceberão nada e não se interessaram de literatura, há de haver algum que sabe escrever bem. Etc. E, portanto, o que nós precisamos é de fazer aquilo que os outros fizeram no século XVIII e XIX, na Europa toda, com o Iluminismo, e nós, aqui na Península Ibérica, com exceção da Catalunha, que se separou e se juntou ao movimento francês, educacional francês. No resto, eu devo recordar, quando o Jean-Jacques Rousseau estava a fazer Le Petit Sauvage, nós estávamos a publicar o Tratado de Marialvismo. E o culto. Eu tenho que recordar que aqui em Portugal, quando o Marquês de Pombal cria o Real Colégio dos Nobres e cria a escola de sargentos de artilharia, onde é a atual escola politécnica, no ato de lavração da escola, escreve uma coisa linda, que é: faça-se nesta cidade de Lisboa uma escola de artilharia para sargentos, porque os nobres, por o serem, não sabem ler nem escrever. E, portanto, o culto da ignorância vem, pelo menos até 1926, em Portugal, em que uma senhora, mulher, defensora do que mais tarde vem a ser o movimento dos golpes dos generais que vão depor a Primeira República, faz um famoso texto de glorificação da beleza do analfabetismo. Não é? E, portanto, nós, para mim, temos que fazer aqui uma questão que é: que base cultural precisamos ter para que depois as coisas possam brotar e ser reconhecidas? Temos um segundo elemento da UDEMI, eu tenho aqui que tenho péssima opinião, e que tenho só aqui que contribuir com o aspecto. Não são 23 milhões de alunos, são 62 milhões de alunos. Pois, no meu tempo ainda eram 12. 62 milhões atualmente, 62 milhões de alunos. Portanto, diga-me como é que o 220 modelo de mil. negócio daqueles não tem pão para dar a um só São professor 220 mil ao mês. Então, aquilo nunca foi, como qualquer plataforma, sim. aquilo nunca foi para Mesmo selvagem. justiça social. Aquilo é um business, começado, se bem me recordo, na época, pela Universidade de Phoenix, que começou essa situação, ainda nos anos 90, não é? Quando começaram a fazer, inclusive, PhDs online e não sei o quê, anos 90, não é? Eles lançaram esse negócio e ganharam muito dinheiro. Aparecem várias plataformas, essa será a maior. Agora a questão é,
tal como nos elementos culturais, a cultura escolar pretendemos nós para os nossos cidadãos. Já não é a cultura industrial do século XIX da reprodução. E eu tenho que recordar que está estatuído desde o Grau, em 2004, no Acordo de Porto Alegre, que a educação, de 2004 em diante, e Portugal é um dos subscritores disso. Primeiro, desculpa, em 2004 é o RAL, e depois em 2007 é que é o Grau, que fazem a subscrição dos acordos que diz que o país subscritor se compromete a terminar com o conceito de educação industrializada do século XIX para passar a ter uma tripla abordagem, que é essa, que continuará sempre a existir, a educação não formal através dos cursos de formação profissional contínua e outros que as pessoas querem escrever, e a educação informal que passa a ser mais estruturada, designadamente a aprendizagem de pares, conforme acontece, por exemplo, nas especialidades médicas e tantos outros, e tantas outras, nas profissões, manuais, etc. E agora, isso é um conceito de modelo de aprendizagem. Outra coisa é qual é o rendimento das pessoas que proporcionam isso. E essa é uma questão salarial, de relações de trabalho. Posso falar agora um bocadinho? Peço desculpa, mas com certeza. Ok. Mas é isso mesmo que diz que eu quero mudar. Mas eu Tudo. não estou a julgar ninguém, estou só a Não vou transmitir dizer que está a julgar, eu estou a tentar falar. a minha leitura da situação. Ok. Francisco, eu quero dizer que concordo inteiramente que os artistas muitas vezes não são remunerados porque estão à frente do tempo. Concordo inteiramente que os artistas e os professores muitas vezes não são remunerados porque estão nas mãos de intermediários que são donos da indústria. Mas há aqui um fator que o Álvaro levantou há bocadinho, ou tentou trazer para a conversa, e que eu acho que está pouco explorado, que é a capacidade das novas tecnologias ao nosso dispor a criarem fontes de rendimentos que não estão a aparecer nestas áreas. Eu gostava só de recordar que uma coisa como o movimento terraplanista levanta milhões de euros de receitas por ano, organiza congressos mundiais com milhares de membros. Porquê é que a pintura, a música não consegue fazer algo semelhante? Tem os mesmos meios à disposição. Está tudo desorganizado. Está tudo desorganizado em relação a modelos de negócio que não estão a favorecer minimamente os criativos. E depois, quando um Kind of Blue vende milhões, ninguém sabe porquê. Eu sei porquê. Porque o Miles Davis diz assim: estou farto deste deixar andar e vou eu próprio produzir o álbum com os meus amigos músicos. Deu-lhes uma estrutura fonética completamente simples e disse-lhes: agora, cada um de vocês tem 1 minuto para improvisar dentro desta canção. Produziu uma obra-prima do jazz, intemporal, um dos álbuns fundamentais de toda a música popular. E depois, quando vende milhares e milhares todos os anos, as pessoas não sabem porquê. Porquê? Porque deixaram os criativos ser criativos e deixaram os burocratas de lado e passaram os criativos a mandarem em si próprios. E isso funciona também para os professores. Ou pensam que não? Isso funciona também para os professores. Fernando e Francisco, deixem-me colocar 3 questões para tentar responder à tua. Porque eu acho que há coisas que às vezes não têm as respostas ou não têm as respostas imediatas. É mais importante fazer a pergunta do que a resposta. E a primeira coisa que eu colocaria é qual é a dimensão individual desta coisa? Ou seja, professores e artistas, em que medida é que são pessoas, do modo geral, isto falar professores e artistas, há professores muito diferentes, artistas muito diferentes, claro. Mas em que medida é que o seu individualismo e egocentrismo individual pela arte que praticam, efetivamente é responsável por não se conseguirem organizar de uma determinada forma? É um problema. Esta é uma primeira questão e que é crucial. Segunda questão crucial, aquilo que o Henrique referiu e que o José também referiu, que é como é que nós vendemos algo a pessoas que têm uma cultura de um nível básico ou não têm cultura? Ou seja, estão focadas em 400 ideias e ponto final. E não têm capacidade crítica. Qualquer pessoa que consegue reconhecer um Van Gogh, qualquer pessoa que consegue reconhecer aquilo que tem muito... Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. E eu também tenho alguma noção de arte, não muita, confesso, mas tenho alguma e tenho muito gosto. E como diz a minha filha, às vezes sou capaz de estar quase 1 hora em frente a um quadro, porque realmente tenho esse defeito. Não, pronto, é uma maneira de estar.
E digo sinceramente que há muita coisa que não me interessa nem um bocadinho, não mexe emocionalmente comigo, de mas- elevados quadros, a não ser no contexto de um certo enquadramento cultural, histórico, em que eu entendo aquilo, embora não goste. São Deixa-me dar dois exemplos. Deixa-me dar dois exemplos e depois já continuo a falar, desculpa. O Rothko, Mark Rothko, altamente abstrato. Toda a gente dizia, isto não é vendável. Não é vendável? É um dos clássicos da arte moderna. Outro exemplo, e depois já continua. Outro exemplo, Jean-Michel Basquiat. Toda a gente dizia, este tipo faz coisas tão completamente agressivas e tão meio abstrato, meio expressionismo, que isto nunca vai vender. Pois bem, a Sotheby's e a Christie estão a vender os quadros dele a 100 milhões. Então, quem é que estava a falar não verdade lá atrás do artista? A única coisa que eu quero fazer é unir muita qualidade ao fator tempo, porque eu sei que desde os anos 50, 60, foi inserida nos mercados da criatividade velocidade pura. A partir daí, um gênio só é reconhecido 30 anos mais tarde, quando já morreu. É exatamente isso que eu quero fazer, a fusão completa do fator tempo e muita qualidade. Agora já pode falar. Okay. A terceira pergunta que eu colocaria é: porquê é que vamos colocar aqui a questão da venda, que obviamente nos leva imediatamente para a questão de negócio, quando nós podemos colocar outras questões em cima disto tudo, como seja efetivamente o valor, por exemplo, relacional, emocional, que toda a arte nos pode trazer. E eu vou buscar aqui um exemplo extremamente simples e extraordinário. Ontem assisti a um programa, um projetozinho, uma treta, um contrato local de desenvolvimento social, uma treta, intervenção comunitária, em que um puto, 30 e poucos anos, brasileiro, esteve a trabalhar com aqueles miúdos durante cerca de 5, 6 meses, miúdos que nunca pegaram no instrumento, e conseguiu pô-los ao fim de 4 meses a atuarem num palco, estamos a falar de 20 e poucos miúdos, a tocarem 3 músicas extremamente simples, nada de extraordinário, o Will Will Rock You do, como é que se chama, dos Queen, uma do Rui Veloso e outra, e o Dunas. Sim. 4 meses de trabalho de miúdos, a maior parte deles incompetentes naquela matéria, apenas talvez uns 5 ou 6 já trabalhavam aqueles instrumentos. E ouve-se aquilo e pensa-se assim, e estes miúdos têm aqui uma ligação emocional extraordinária, que produz um momento extraordinário para eles e para todos os outros, e isto não tem possibilidade de venda, isto tem um valor extraordinário. É E, isso que eu quero mudar. É isso que eu quero exatamente. mudar. E, portanto, estas são questões que eu gostaria de pensá-las. É individualismo, que foi a primeira que eu levantei. A segunda tem que ver com a questão... José Pereira já pôs a mão no ar. Lá em individualismo, ele aparece logo. A segunda, a questão, a importância cultural, da nossa matriz cultural. E a terceira, a dominância efetiva da venda em vez do valor. Sim. Qual é a importância destes 3 elementos na construção desta nossa realidade, que depois nos coloca facilmente nas mãos de qualquer um que queira controlar um sistema? Posso responder um bocadinho agora? Força. Posso. Eu penso que há aqui vários fatores. Na indústria musical é claramente um sistema diferente, ok? Estamos a falar de uma coisa que é produzida durante 3, 4 meses e que vai gerar um lucro de milhões. Se for colocada no mercado no sítio certo, no momento certo, pela porta certa, vai gerar esse lucro, ok? E é um lucro para o futuro. Quando falamos no mercado livreiro, estamos a falar de um sistema diferente. O sistema de livreiro, creio que tem que ser colocado as coisas de maneira muito diferente. E aí as escolas têm que entrar em ação. Não dá para termos centenas ou mesmo milhares de jovens dentro de escolas, sem ler nada, sem ter conteúdos culturais nenhuns lá dentro, o Ministério impor o que vocês têm que ensinar, ou os professores têm que ensinar, não dá para estar tudo adormecido. Existe um enorme mercado dentro das escolas que não está a ser efetivado. O mercado livreiro tem que evoluir por outras situações. Os escritores em Portugal estão a passar um péssimo bocado, até o Gonçalo M. Tavares,
E depois vendem o mesmo sonho a todos. Na indústria musical, massificação. Porquê? Porque a margem de lucro por objeto nunca esteve lá. Como é que pode ter uma indústria à base de um objeto que tem €1 de lucro para o criativo lá dentro? Mas o objeto é vendido por 20, ou 15, ou 20, ou 25. É a mesma coisa que o mercado livreiro. Eu quero alterar radicalmente as margens de lucro, dando valor a quem criou o valor. Agora, se eu vou a dizer, olha, o sistema de impostos é que tem que levar tanto, o ponto de venda tem que levar também tanto. Se eu vou estar a lidar com estruturas físicas já pré-existentes, com enormes distorções no mercado lá dentro, eu estou a retirar enorme poder a quem criou o valor. E é quem criou o valor que deve ter acesso à maior margem de lucro. Ponto final. É isso que eu quero. E isto aplica-se a vocês, professores, na maravilha. Eu não posso estar a dizer a um professor, olha, tiveste a criar um conteúdo de curso online, está bem filmado, 5 horas, eu tive a criar contigo aqui um enorme valor acrescentado para um aluno poder mudar a sua vida para o futuro, e ao mesmo tempo estou a dizer ao aluno, tu vais ter acesso a isto a 5€. E destes 5€, €1 vai para o professor, 4€ vai para alguém e 2 ou 3 vêm para mim. Francisco, O que é estamos isto? a repetir-nos um bocadinho, vamos ouvir o Zé Pereira, estamos a repetir-nos um bocadinho, mas eu volto a dizer, isso só muda quando conseguimos criar estruturas de distribuição diferentes, porque as estruturas de distribuição que temos hoje vão funcionar sempre assim. O pescador não vai receber mais dinheiro pelo peixe que traz à noite. Só uma questão de rigor, não é lucro, é margem. De rigor, sim. Eu De falei- rigor, eu falei- O que é muito importante do ponto de vista faz toda a diferença. contratual. Sim. E podíamos discutir aqui a parte fiscal também, mas não. Não, mas exatamente para vamos por aí. fugir a isso, para fugir mas que é reparem importante. só uma coisa, Tem margem. Quando nós temos um disco à venda numa loja, já se vê poucos, mas vinilos, agora o vinil está a voltar outra vez, ainda bem que está a voltar. Pelo menos é um objeto físico que o músico pode dizer, eu criei isto. Pelo menos isso. Pelo menos, porque isto do digital arrasou tudo. E os iPods e os Apples destruíram tudo. Pelo menos o músico diz assim, olha, para as gerações futuras, eu criei este álbum, um álbum do Estrovante, uma coisa lindíssima, capa lindíssima, é um álbum fundamental da música popular portuguesa e a capa é lindíssima, é maravilha, é obra-prima. Ok. O músico, pelo menos, tem ali um objeto que diz, fui eu que criei, está aqui, novas gerações, eu sou músico, eu criei isto. Alguma coisa, algum monumento destes no meio perdido do nada. Agora, temos estes objetos metidos no sistema, reconhecidos pelo sistema, porquê? Tem código de barras. Código de barras o que é que significa? Significa que há um lucro para cada ator envolvido dentro do sistema. Este lucro, este objeto dá um lucro para aqui e para acolá, e para ali e para acolá. Agora, eu não quero isto. Eu quero um objeto no final do percurso que tenha um custo reconhecido, não pelo sistema, um custo reconhecido pelo músico, ou pelo escritor, ou pelo artista, ou pelo professor, e que se diga assim, este DVD tem um custo de produção de 5 e tu, professor, vais ter acesso a 7, pelo menos, euros cada objeto vendido para ti, diretamente. Porque senão andamos aqui num jogo de passa-culpas e num jogo de Francisco, analisar coisas individuais. já Não percebemos vamos- esse ponto. Agora vamos ouvir o Zé Pereira. Ainda lhe digo que isso só acontece quando os produtores, os criativos mandarem na indústria e não mandam. E quem manda é a distribuição. Por enquanto. Há de mudar. Zé Pereira. Ok, obrigado. É assim, eu concordo objetivamente que quem manda é a distribuição e enquanto houver esta distribuição não há hipótese. Há um senhor que, volta na volta, sai do túmulo, que aqui há uns anos tropeçou em Presidente da República e dizia uma frase emblemática que eu acho que cai bem a muita gente, que é, eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. E isso é uma questão muito complicada no nosso mindset. Eu trabalhei num grande banco, a certa altura tive que fazer muitos pareceres,
E noutra altura depois mais à frente, tive que decidir sobre esses pacientes. E é assim, e eu sempre vi, Francisco, desculpa lá, isto não é pessoal, isto é tipificar uma determinada. Eu sempre vi pessoas a dizer: ei, pá, isto está tão bem feito, isto está tão bem feito, ninguém liga nada àquilo que eu faço, ninguém repara que isto é uma coisa tão bem feita, etc. E tal. O sistema, como a gente lhe chama, não existe. O sistema somos nós. E por isso nós hoje falamos tanto contra políticos, contra financeiros, contra capitalistas, mas o problema é que todos nós vivemos à conta desse sistema no qual participamos. É muito importante, e eu lembro-me, durante a pandemia, técnicos de som, roadies, etc. e tal, criaram uma coisa chamada União Audiovisual. Se alguma vez ouvi falar nisso, União Audiovisual era um grupo de pessoas que se juntaram porque estavam na miséria, porque não eram artistas, não eram produtores criativos, não tinham trabalho e pura e simplesmente eram as pessoas que faziam o backup, que os apoiavam. E essas pessoas andavam a pedir dinheiro, andavam na fila da Santa Casa da Misericórdia para conseguirem comer. Houve muita gente que os apoiou. Eu, na altura, apoiei alguma coisa naquilo que podia, porque eu não tinha muito dinheiro, mas houve uma estrondosa e silenciosa maioria que os ignorou. E eu peço desculpa, mas eu trago aqui uma coisa à Alice, que eu conheço de muitos outros cenários de associações de agricultores, etc. e tal, que é o nosso individualismo. Nós somos pequenos, nós somos muito pequenos, somos um dos países mais pequenos na Europa, temos excelentes talentos, é verdade, somos pequenos em termos de número de pessoas. Fernando, desculpa. É verdade, sim, está bem, está bem. Ok, estás comprado. Mas o problema é que nós não temos massa crítica. Quando chega um chinês ou coisa e diz, gosto disso, quero comprar 10 milhões por dia. E nós ficamos com a mão na cabeça e não sabemos o que é que devemos fazer. E temos uma bruta incapacidade de nos juntarmos, de juntarmos esforços e de procurarmos um bem comum. Segunda coisa, nós não sabemos aproveitar as falhas do sistema. E digo-lhe uma coisa, hoje em dia, grandes empresas, fundos de investimento, investem bestialmente em arte, mas investem através dos canais normais, através dos canais capitalistas. É preciso ver que aqui há uns anos os tais girassóis do Van Gogh foram comprados por uma companhia, por um balúrdio, por uma companhia qualquer de seguros japonesas, só para terem o prazer de ter o raio do quadro no gabinete do presidente. Mas foram comprados quê? Através dos marchands, através dessas coisas todas. É nesses sistemas que nós temos de entrar. Enquanto nós quisermos destruir esses sistemas, nós estamos-nos a destruir nós próprios também. E a realidade é esta, não é outra. A realidade é esta. Portanto, nós temos que pactuar com essa gente e temos que ter massa crítica para, no sentido de pactuarmos com essa gente, à moda do modelo de Porter, termos poder negocial para fazer valer o nosso ponto de vista. Poder negocial. O poder negocial vem através do associativismo, vem através da junção das pessoas e, sinceramente, ao nível dos professores, o que se anda a passar é uma barracada, ninguém impõe nada. Tem que haver uma conduta programática. Se está bem, se está mal. Mas o que eu vejo aos professores discutir há cerca de 6 anos e não sei quantos meses e mais uma série de dias, acerca do dinheiro que perderam quando funcionários da Caixa Geral de Depósitos, funcionários de autarquias, funcionários da autoridade tributária, militares, whatsoever, toda a gente perdeu a mesma coisa e parece que só os professores é que são os desgraçados. Isto é treta, é política metida no assunto até dizer chega e as pessoas a fazerem figura de parvas o tempo todo. É só isto, não é mais nada. Portanto, e não vejo as pessoas discutirem a autoridade na sala de aula para serem mais eficazes junto dos alunos, não vejo os professores discutirem isto a ser dado na Noruega, nos Estados Unidos, no Canadá, whatsoever, não vejo ninguém fazer nada disso, vejo só as pessoas fazerem aquilo que querem e, sinceramente, o triste trabalho de alguns artistas plásticos que se lembram de fazer caricaturas absurdas que mais rapidamente se voltam contra a imagem dos professores do que com quem contra eles estão a caricaturar. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é muito importante uma reflexão profunda, humilde, e as pessoas juntarem-se. E se quiser ajuda para isso, estou aqui, eu ajudo.
porque trabalhei muito com associações, com essa tralha toda, e, portanto, tenho alguma expertise a esse nível. Agora, pelo amor de Deus, não se armem em vozes no deserto, não se armem em virgens desonradas, porque nunca vão passar disso. E isso é uma pena. Não, mas as coisas que eu digo são concretizáveis. Olha, Eu não disse que estivesse errado. sim. Eu não proponho ser o tal profeta no deserto a dizer coisas que os outros não pensam. Eu estudei durante anos o modelo da Udemy. Vi que não resultava. Skillshare ao lado, a mesma coisa. Ainda pior. O sistema de pagamentos deles aos professores ainda é mais ridículo do que a Udemy. Eu, de vez em quando, recebo lá 1 euro, ou 2 euros, ou 3 euros da Udemy, e eles devem pensar que eu faço uma festa. Outros sites que eu ponho lá designs muito, muito bons, e de vez em quando eles vendem uma coisa que imprimem numa caneca, ou assim, uma coisa que mandam lá para a China ou para a Turquia, e mandam-me 1 euro ou 2 euros e pensam e mandam-me um e-mail com as coisas a fazer uma festa, assim. E eu, ok. Bem, 2 euros para uma pessoa no Bangladesh é muito. Para nós aqui na Europa Ocidental é capaz de não ser assim tanto. Mas é o problema do capitalismo. É que 1 euro para nós, Europa Ocidental, é completamente diferente de uma pessoa no Bangladesh que ganha por ano 231 euros de média. É completamente diferente. E, no entanto, temos o mesmo sistema capitalista. Eu estudei História da Arte, estudei o mercado livreiro, estudei o que é que acontece no mercado da música e, a partir dali, através de modelos de negócios todos estudados, percebi que há ali um padrão de tentar encontrar muito dinheiro em pouco tempo, sendo que o meu modelo, o que é que eu digo que é o pós-capitalismo? Porque é aquele modelo que dá dinheiro a todos e não apenas a mim. Eu digo-lhe, se eu puder financiar isto eu próprio, eu financio. São 30 euros por mês o sistema Wix. Eu próprio fiz o site há anos que está feito. Mas qual é o problema de financiar? Com o sistema print on demand não tem que haver custos fixos em lado nenhum. Os sistemas já existem, não estão integrados. Bom, ó Francisco, nós vamos ter que terminar, mas eu gostava de dizer que o Zé Pereira trouxe ali um contributo que pode ser relevante para aquilo que temos estado aqui a discutir. É preciso ultrapassar este sistema dominado pelas entidades de distribuição. Pois o associativismo dos produtores pode ser uma forma de equilibrar os termos de negociação, o poder de negociação. Isso na A arte, utilização da tecnologia que o Álvaro referiu há bocadinho. Eu dei um exemplo um bocado estúpido, eu sei, mas que representa muito dinheiro, de facto. Como é que uma coisa um movimento que diz que a Terra é plana consegue movimentar tanto dinheiro e juntar tanta gente, consegue usando as ferramentas que tem agora à sua disposição, ferramentas tecnológicas que tem agora à sua disposição. Então, tudo isto são pistas que podem reequilibrar um bocadinho esses termos de negociação. Mas devo dizer que não saio daqui convencido que as coisas vão mudar tão depressa. Mas se vão mudar é com alguém que reme contra este estado de coisas e por isso felicito o Francisco por esta iniciativa da 4RT. Álvaro, ias dizer? Não, eu estava aqui a tentar fazer uma espécie de resumo de algumas questões que hoje em dia têm a ver com isto. A primeira é, nós estamos numa fase em que realmente temos uma quantidade de informação disponível na internet que nos permite repensar muita coisa, desde uma perspectiva mais científica e rigorosa, muito consistente, que pode inclusivamente utilizar a inteligência artificial para o fazer de forma extraordinariamente útil e precisa, depende da ética com que nós utilizamos as coisas, até um conjunto de conhecimentos que vêm do campo da experiência, da sensação e da intuição e por aí fora, e do imaginário. E estamos a viver uma fase muito interessante, que ainda há bocado o José Pereira colocou em cima da mesa, que é a fase da humildade. Ou seja, nós, graças a esta confrontação constante de múltiplos conhecimentos em múltiplas perspectivas, nós não estamos naquela fase de dizer sabemos, estamos naquela fase de dizer, olha, vamos descobrir novas coisas muito interessantes no futuro. E isso pode ser importante para construir bem-estar ou para construir mal-estar. Depende também da forma como nós soubermos gerir tudo isto.
Isso tem uma dimensão interna muito grande de caráter psicológico e autoconsciência, ou, por simplesmente, de vivência do corpo. E tem depois todo um conjunto que não é individual, é coletivo. Porque tudo isto tem sempre uma expressão coletiva. E, portanto, o relacionamento entre todos. E eu diria que esta é uma daquelas questões que não finaliza, ou seja, esta abordagem que o Francisco tem é uma proposta entre as 35 mil milhões que diariamente aparecem, que não pode ser desconsiderada, mas também não pode ser considerada como a verdade, que é uns 35 mil milhões. Eu estou a dizer isto porque é para dar a ideia da criatividade imensa que nós temos hoje em dia, graças a estas redes globais. Daquilo que o Francisco colocou em cima da mesa como um capitalismo que é cada vez mais global e cada vez mais interdependente em todos os contextos. O que é que vai surgir daqui nos próximos anos? Não sabemos. E se alguém vier dizer que sabe, não sabe. É uma evidência clara daquilo que nós estamos a aprender nestes últimos tempos neste nosso podcast. Que agora, depois, abordagens como aquelas que o Henrique nos trouxe, uma abordagem, leitura histórica muito consistente, ou que o Francisco nos trouxe, no campo da sociologia também e do estudo, que são essenciais para nós construirmos novas soluções, mas que o individualismo tem que começar a ser ponderado muito a sério, porque o individualismo não nos leva a soluções mais extraordinárias, eventualmente até nos impede de criar soluções extraordinárias. Isto começa a ser para nós uma evidência nestes vários debates que nós temos tido. Em que, no meio disto tudo, se calhar o tal modelo do rigor científico histórico que o Henrique e o Francisco nos colocaram em cima da mesa, tem um significado muito grande para ajudar-nos a encontrar equilíbrios e tomar decisões consistentes. Sem, com isso, criar o determinismo de base científica ou o dogmatismo científico. E eu acho que este momento que nós tivemos aqui de debate, com imensas inconsistências que não têm a ver com o trabalho do Francisco, têm a ver com a realidade que nós estamos a viver hoje em dia, deve sempre colocar-nos a tónica nisto, humildade e aprendizagem coletiva. E, portanto, obrigado, Francisco, por esta participação, por este desafio. Obrigado, Álvaro, por esse excelente resumo, como costuma. Não sei se o Henrique Era logo isso mesmo, ia perguntar a Henrique. tem observações Pereira. finais a fazer. Não. Já vamos muito adiantados na hora, É não vou verdade. conseguir tempo. Francisco, algumas palavras finais, passa a expressão que não é fantástica. Não, portanto, vejo vejo muitos receios dos criativos, incluindo professores que ainda têm a vocação pedagógica, muitos receios sobre o futuro. Ahm, eu não tenho tantos receios porque sei onde está o valor e posso dar-me ao luxo de esperar que esse valor seja revelado. No fundo é o que aconteceu com o trabalho de Van Gogh. Ele apenas morreu e esperou que o valor fosse revelado. E isso pode acontecer também para o vosso trabalho. Eu gostava imenso de criar individualmente convosco. Estes webinars podem ser facilmente transportados para cursos online, que é uma coisa que a Udemy nunca foi por aí, porque eles nunca valorizaram a parte pedagógica. E eu posso criar facilmente 2, 3 cursos convosco a criar o curso e o lucro será para vós, não para mim. E em 1h30 está colocado o curso online para ser vendido. E eu gostava de fazer isso com toda a gente que tenha valor e tenha talento e tenha qualquer coisa para dizer. Então está a terminar com uma nota de esperança para o futuro, mas espero que não seja preciso esperar tanto como... Muito. Ok, então olhem, muito obrigado a todos. Vamos ficar por aqui que a hora vai adiantada. E queria dizer que para a semana estamos de volta com algo completamente diferente, como é costume, mas que vai ser